Olá, turminha do quinto ano, chegou mais uma videoaula de História. Vamos lá no nosso capítulo 1. Vamos falar um pouquinho sobre Dom Pedro II, governo Brasil, né? O nosso primeiro capítulo, né, fala sobre o término do primeiro bimestre, que após o golpe da maioridade, elaborado pelo grupo político liberal, Pedro de Alcântara foi coroado imperador do Brasil em 1840. Dom Pedro II governou de 1840 a 1889, o ano da proclamação da República, sendo o governante brasileiro que mais tempo ficou no poder. O seu período de governo ficou conhecido como Segundo Reinado. O Segundo Reinado foi um período de tranquilidade e poucos conflitos políticos. Isso aconteceu porque Dom Pedro II percebeu que os conflitos entre os partidos liberais, e o conservador poderiam diminuir se os dois grupos tivessem algum tipo de poder nas mãos. Assim, o imperador seguia controlando os poderes através do poder moderador, enquanto alternava os liberais e conservadores na liderança do poder executivo, os ministérios. Conheça mais sobre esses grupos. Vamos falar aí primeiro sobre os conservadores, que era o grupo político ligado aos grandes proprietários de terras e escravos, importantes negociantes. Ambos eram ligados à lavoura de exportação. Eram conhecidos como saquaremas, devido a um importante núcleo do partido ter se organizado na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro. Já os liberais eram um grupo político também ligado aos proprietários de terras e escravos, mas com a produção voltada para o mercado interno. Além disso, era composto por grande parte da classe média urbana votante. Eram conhecidos como Luzias, devido à derrota que sofreram para os conservadores em Santa Luzia, em Minas Gerais. Porém, apesar de algumas diferenças ideológicas, é importante ter em mente que os dois grupos não eram tão diferentes entre si. O que isso quer dizer na realidade? Na prática, os dois grupos defendiam as ideias da elite. Por exemplo, os dois defendiam a manutenção da escravidão, porque era algo que era benéfico para os dois. A política do Segundo Reinado também ficou marcada pela implementação do parlamentarismo no sistema político. Diferente do parlamento inglês, em que o representante do parlamento era o candidato mais votado, no caso o brasileiro, o presidente do conselho era escolhido pelo próprio Dom Pedro II, através tudo do poder moderador. Ou seja, o poder continuava concentrado na mão do imperador. Esse fato ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, que na realidade eles tinham poder, eles tinham aquele poder, mas era um poder limitado, que no final das contas quem acabava mandando em tudo era Dom Pedro II, com o poder moderador sempre sendo aí o maior de que qualquer um. A economia do Segundo Reinado foi fortalecida pelo desenvolvimento das lavouras de café. O consumo do café aumentou no mercado externo e o Brasil acabou se destacando na produção da exportação do produto, principalmente no Vale do Paraíba e no Oeste Paulista. O sucesso da cafeicultura proporcionou a construção de ferrovias, desenvolvimento de centros urbanos, crescimento dos portos de Santos, Rio de Janeiro, além de contribuir para que a industrialização brasileira desse os primeiros passos. Então as linhas férreas eram essenciais para a expansão da lavoura cafeeira. O uso de mulas não era apenas caro, mas impraticável. Os fazendeiros não precisavam pagar tarifas mais altas para o transporte quando a safra era abundante e estavam livres da necessidade de financiar tropeiros. Agora vamos começar pela crise, Apesar de ter sido um governo sem muitos conflitos políticos, o Segundo Reinado chegou ao fim por diversos fatores que acabaram desencadeando uma grande crise. As constantes pressões pelo fim da escravidão resultaram na criação de diversas leis anti-escravistas, como a Lei do Eusébio de Queiroz, em 1850, a Lei do Ventre Livre, em 1871, a Lei dos Sexagenários, em 1887. O regime escravista estava perto de chegar ao fim, e esse fato deixou a elite cafeicultora incomodada. Além disso, a crise econômica, aliada à impopular Guerra do Paraguai, deixou os ânimos exaltados e contribuiu para que o Segundo Reinado chegasse ao fim e a República fosse proclamada.
Vamos estudar todos esses pontos da crise do Império Brasileiro mais à frente, quando falarmos sobre a proclamação da República. Aí aqui no nosso livro temos uma atividade resolvida que diz o seguinte: de que forma a abolição da escravidão incomodava a elite cafeicultora brasileira. Aqui é um resumo, tá? Cafeicultura está ligada à mão de obra escravizada. E a mão de obra sendo escravizada, o lucro maior era para o cafeicultor, ok? Aí temos o Aprendendo um pouco mais, que vocês podem estar lendo aqui um pouco sobre a Revolução Praieira, tá? Que foi ocorrida em 1848 a 1850 em Pernambuco. Foi causada pela insatisfação da população com a nomeação de um presidente da província, igual às outras que ocorreram, né? Que governava de acordo com a elite latifundiária, pelo domínio latifundiário da família Cavalcante e pelo domínio do comércio pelos portugueses. Vamos às atividades aqui de história. Número 1, como ficou conhecido o período de governo de Dom Pedro II. 2, a política do segundo reinado foi marcada pela atuação de 2 partidos políticos. Que partidos eram esses? 3, qual sistema político é implantado por Dom Pedro II durante seu governo? 4 opções, uma correta. Número 4, o Brasil teve um impulso na economia durante esse período. Qual foi a principal atividade econômica que contribuiu para esse impulso? 5, marque as principais características da cafeicultura. Depois, na linha de baixo, responda o que se pede. Qual era o destino do café produzido no Brasil? 6, você vai ligar os quadros aí, quem eram os Luzias e os Saquaremas. Número 7, o que o sucesso da cafeicultura proporcionou ao Brasil? Número 8, cite um dos fatores que contribuiu para a crise que levou o segundo reinado ao fim. Número 9, você vai ver um verso e vai responder qual evento histórico o trecho se destaca e explicar sua importância durante o segundo reinado. Número 10, tem um trecho, você vai ler ele com calma. Depois você vai responder: nomeie a política adotada por Dom Pedro II, descrita acima, e explique o motivo para ter recebido tal nome. Então, turminha, vamos fazer com calma esse capítulo 1. Daqui a pouquinho a tia vem com o capítulo 2, fazendo a leitura e a explicação dele, ok?